22 horas 5 minutos, é convidado do Açores 24 Vasco Cordeiro, presidente do PS. Os socialistas estiveram reunidos em congresso no fim de semana. A RTP Açores convida os líderes partidários a seguir aos congressos para uma entrevista. Boa noite, Dr. Vasco Cordeiro. Obrigado por estar aqui com o Açores 24. Ouvimos falar da autonomia na peça anterior, começa exatamente por essa questão. Na sua moção defende a livre administração dos Açores pelos açorianos, uma frase forte, numa altura e que nesse mesmo local, neste estúdio, o professor Eduardo Paz Ferreira dizia que o aprofundamento dos poderes autonómicos não é uma grande necessidade. Boa noite, Rui Galário, boa noite também a todos aqueles que nos acompanham. Em primeiro lugar, uma precisão, a frase não é minha, é uma citação. E é uma frase do não disse que era sua, disse que era uma primeiro movimento autonomista. Eu acho que este processo que tem sido lançado e que foi lançado e que tem sido desenvolvido tem algumas particularidades, talvez, em relação a outros processos de reforma da autonomia, digamos assim. Eu julgo que a única questão que se coloca nesse âmbito, questão face à República, é fundamentalmente a questão da extinção do cargo de representante da República. Para além desta, a ideia é nós refletirmos sobre aquilo que a autonomia pode internamente, do ponto de vista da sua estrutura, melhorar em termos de funcionamento e em termos de resultados. E isso parte de uma posição muito simples, é que tem sido, ao longo dos anos, tem sido particularmente visível uma componente da autonomia que tem exatamente a ver com essa questão, por um lado, do exercício dos poderes dos órgãos de governo próprio e, por outro lado, esta tensão, chamemos-lhe assim, com a República. Este processo que agora o Partido Socialista está a conduzir pretende também salientar duas outras componentes. Uma componente, desde logo, daquilo que a autonomia pode significar em termos da melhoria da forma como a nossa democracia é vivida. E uma terceira componente, de que forma a autonomia pode ser um fator acrescido para a melhoria no fundo, do prestar contas da própria autonomia. Que mecanismos se podem e devem criar no exercício da autonomia, é por isso que para diz conseguir essas na página 27 da sua moção que a autonomia não é um exercício estéril de acumulação de normas e cargos. Também. Mas, sobretudo, também porque julgo que é importante que as açorianas e que os açorianos também tenham essa consciência que muitas das coisas que nós temos, a começar por conquistas do ponto de vista material, têm a ver com a nossa autonomia, são fruto do resultado dessa autonomia. E julgo que é muito importante reforçar-se esta consciência da importância da autonomia para os açorianos. Por isso é que ainda recentemente também tive a oportunidade de referir que a autonomia só terá futuro se for acarinhada pelos açorianos. E nós podermos, no fundo, tornar patente os resultados da autonomia, não apenas do ponto de vista da infraestruturação física das nossas ilhas, ao nível de estradas, de portos, de aeroportos, mas noutras questões como impostos mais baixos, no âmbito da saúde, um conjunto de medidas que que existem em vigor aqui, que são fruto de decisões dos órgãos de governo próprio, parece-me que esse aspecto é muito importante. Sr. Presidente, na moção o senhor defende uma maioria absoluta. Significa isto que o PS não é capaz de dialogar com os restantes partidos ou vice-versa? Não, eu penso que o histórico do PS, sobretudo nesta legislatura, é que tem havido um esforço muito sério e concreto de diálogo e também resultados desse diálogo. Eu falo por esta legislatura porque é nela que tenho a responsabilidade de liderar o Governo e de liderar o Partido Socialista também, mas são vários os exemplos de assuntos, de propostas de partidos da oposição e que foram aprovadas pelo Partido Socialista e que foram concretizadas pelo Governo. Dou-lhe alguns exemplos. Ainda este ano o Partido Socialista tinha uma proposta para aumentar o complemento do abono de família para crianças e jovens
mas o PCP apresentou uma proposta mais elevada. Essa proposta foi aprovada pelo Partido Socialista então, por e que foi razão a concretizada. maioria absoluta é assim tão importante para o PS? Não é questão da... A questão é exatamente esta, é que nós demonstramos que com o PS no exercício de uma maioria absoluta, nós conseguimos manter um diálogo, este diálogo consegue ser produtivo e, sobretudo, consegue produzir resultados para benefício dos açorianos. Mas dou-lhe outro exemplo, o caso do CDS-PP, que apresentou uma proposta sobre o complemento especial para os eventos oncológicos, ou o próprio PSD, que apresentou uma proposta para a criação do Museu do Parlamento. Mas muitas vezes o PS é criticado por essa maioria musculada. Mas já percebemos... Mas porquê é que lhe chama maioria musculada? São os partidos que o dizem, não sou eu. Mas aquilo que os partidos dizem não quer dizer que, efetivamente, tenha, no caso concreto, a tradução prática, ou dito de outra forma, aquilo que a prática do Partido Socialista demonstra é que eles não têm a razão, os partidos. Sr. Presidente, ao nível partidário, no seu discurso, deixou alguns recados internos contra um possível conformismo do partido ao fim destes quase 20 anos. Sente que estas 2 décadas estão a deixar alguns responsáveis na zona de conforto e de desgaste? Eu penso que a resposta a essa pergunta é dada também, ou foi dada também na intervenção que proferi no Congresso. Mas para fazer essa intervenção sentiu essa necessidade, não, mas eu explico sendo que o partido explico-lhe o que quero dizer com isso. Nós não podemos cair no erro, isso não tem nada a ver com 20 anos. Nós não podemos cair no erro de pensar que a confiança dos açorianos neste projeto se renova apenas de 4 em 4 anos. Renova-se todos os dias. Uma resposta mais demorada a uma pretensão, ou menor cuidado, menor atenção, pode efetivamente significar ferir essa confiança. E é exatamente isso que pretende significar. É a necessidade de estarmos permanentemente alerta, permanentemente em atenção, permanentemente com o cuidado de dar as respostas adequadas, céleres e eficazes. O partido utilizou pela primeira vez o método de listas abertas no Congresso. O PS vai fazê-lo com os candidatos às regionais, com os candidatos a deputados? Eu penso que agora há um período em que nós também analisaremos, sobretudo no âmbito das próximas reuniões dos órgãos do partido, este processo. Julgo que o processo tem muitas e boas virtualidades. Julgo que tem consciência que, para alargá-lo, nomeadamente às eleições legislativas deste ano, julgo que isso não será possível. Isso não depende apenas do Partido Socialista, depende dos outros partidos, depende, enfim, de alterações à nossa lei eleitoral, mas é um processo que nós achamos que há todas as razões para que ele continue a ser trabalhado. Mas internamente o PS pode colocar essa questão das listas abertas. Claro. Vai fazê-lo para estas eleições? Com honestidade, não lhe posso dizer neste momento se sim, se não. Eu julgo que é preciso fazer uma análise, primeiro, em relação àquilo que foi este processo. Há algo que para mim me parece evidente, é que independentemente de o próximo passo ser já na questão da escolha dos candidatos às eleições legislativas regionais, não há razão nenhuma para que este processo seja abandonado e para que esta inovação seja abandonada. Por diversas vezes o senhor, eu lembro-me, não só no Congresso, também no discurso de encerramento deste último orçamento da região, faz uma espécie de meia-culpa em algumas áreas, como o desemprego, a educação, a saúde. Sente que falhou nestes 4 anos? Bom, o que os números dizem é que nós não falhamos, mas os números dizem também que não está tudo feito e que é preciso fazer mais. Eu não posso, obviamente, ter uma taxa de desemprego de 12,6% e dizer que nós já vencemos o desemprego. E tenho que ter a consciência, e tenho essa consciência, que para um açoriano que está em casa e que está desempregado, de pouco lhe interessa se nós já vencemos uma taxa de desemprego de 18% como tivemos no primeiro trimestre de 2014. E é com essa referência o que eu quero significar é que o facto de haver açorianos que ainda estão desempregados, para mim, isso é motivo de desassossego, é motivo de inconformismo. Ou seja, ainda quer a agenda açoriana não funcionou da forma que desejava. Deixe-me responder-lhe desta forma, regular. Quando eu tomei posse como Presidente do Governo, a nossa taxa de desemprego estava nos 16%. Chegou aos 18%. Chegou aos 18%.
Hoje temos uma taxa de desemprego na ordem dos 12%. Você acha que falhou? Mas também Eu acho que não. desceu a nível nacional também. Mas talvez não tenha descido tanto. Não é talvez, não desceu efetivamente tanto. E mais, nós aqui nos Açores temos conseguido diminuir a taxa de desemprego, não através de uma diminuição da população ativa, mas através da criação efetiva de emprego. Mas isso é conforme lhe digo. Obviamente que nós temos que ter consciência deste percurso que fizemos, mas eu tenho, em última instância, que ter consciência é que para um açoriano que está desempregado, eu reconheço isso de pouco lhe serve, porque ele ainda tem um problema para resolver. E é para resolver este problema que eu tenho, enfim, esta posição. Nós já fizemos muito, mas há muito ainda para fazer. E podíamos falar também da educação. Era exatamente a próxima matéria, porque articulava-se exatamente com uma das áreas em que o senhor admite que o Governo não esteve bem, ou pelo menos indiretamente. Eu explico-lhe porquê. O senhor faz ou apela a um pacto de regime a todos os partidos para uma estratégia. Por que razão só o fez a 6 meses das eleições? Isso não é reconhecer que o PS falhou nessa área? Não é uma questão de reconhecer que o PS falhou nessa área, porque o PS não falhou nessa área de acordo com a minha perspectiva. E, aliás, se reparou na intervenção que fiz em Congresso, na intervenção de encerramento do Congresso, aquilo que é dito é o seguinte: nós fizemos um percurso ao longo deste tempo e temos ganhos efetivos do ponto de vista da estabilidade do curso docente, do ponto de vista até da taxa de abandono precoce escolar. Há um trajeto de conquistas e de melhoria significativa, mas vamos à questão da estabilidade do curso docente. Eu tenho consciência que muita desta estabilidade garantiu, sobretudo com uma regra, a regra da obrigatoriedade de permanência por 3 anos numa determinada escola, com sacrifícios pessoais e familiares para muitos professores da nossa região. E, portanto, se nós temos neste momento uma situação de estabilização desse corpo docente, o que eu transmiti, o que eu acho, a minha posição, é, se isso está consolidado, como eu acredito que está, analisados os resultados dos concursos deste ano, nós devemos encetar um processo para flexibilizar essas regras. Mas a oposição já veio dizer... Também a regra de estabelecer que só de 4 em 4 anos é que haverá... A oposição já veio dizer, no caso do PSD, que tem dado sempre o seu contributo, mas acrescentou que a região precisa de um novo presidente que possa apresentar soluções credíveis e de futuro, estou a citar, e que o senhor deve reconhecer que já não tem a solução para recursos. Rui Goulart, esta conversa do PSD faz-me lembrar a prima do Rui Sonato. O Rui Sonato tinha uma prima que dizia umas coisas. Assim está o PSD. O que nós estamos a falar são de questões concretas que interessam a professores, que interessam a alunos. E foi isso que eu tentei transmitir na minha intervenção de encerramento do Congresso. A questão da estabilidade do curso docente, a questão de flexibilizarmos esta regra dos 3 anos, a questão de um combate no que diz respeito às taxas, por exemplo, de abandono precoce do nosso ensino. Nós, no espaço de 10 anos, descemos cerca de 20%. Mas os números continuam a não ser os mais satisfatórios, mesmo em relação ao país. Mas, muito bem, mas isso não nos pode fazer esquecer o trajeto que nós tivemos. Mas, mais uma vez digo, estou satisfeito? Não estou satisfeito. É óbvio que não estou. Mas por que razão pede só agora esse pacto de regime? Porque me parece que agora nós fizemos um trajeto que nos permite consolidar as alterações futuras com estabilidade, com maior segurança, porque essas alterações afetam regras estruturais para o sistema. Mas repare, ninguém é obrigado a fazer um pacto de regime e, portanto, esta questão não deve ser colocada ao Partido Socialista. Essa questão deve ser colocada aos outros partidos. Nós convidamos os outros partidos para este processo. Se entenderem aceitar, muito bem. Se não entenderem aceitar, não é por causa dessa recusa que nós deixaremos de propor aquilo que entendemos que é benéfico para a educação do Outro dos pontos que falou no seu discurso de encerramento no Congresso, dedicou bastante tempo a esta componente, à educação, mas também aos transportes marítimos de passageiros. Eu perguntava, se a União Europeia não der luz verde à construção dos 2 navios que estão previstos, de passageiros e de carga, falou também nesse aspecto, qual é que vai ser a alternativa do governo? Temos que reavaliar este processo, porque este processo faz sentido agora, faz sentido avançar com esse investimento no momento em que temos a possibilidade de tê-lo como participado com fundos comunitários. É um investimento avultado. Eu acredito que os benefícios para a economia da região
serão muito mais significativos do que o valor desse investimento, mas naturalmente que teremos que reavaliar essa situação. As indicações que tenho não são más, mas não tenho ainda uma decisão definitiva e expressa. Mas já tem um plano B? Nós estamos a trabalhar em algumas soluções que eu, para já, abstinha-me de tecer considerações sobre elas, salientando a importância que este projeto, da maneira como tive a oportunidade de apresentá-lo na intervenção de encerramento do Congresso, pode revestir-se para a economia da região. Eu reforço, nós precisamos é de ter consciência do que estamos a falar. E estamos a falar é da possibilidade de qualquer agricultor, comerciante, empresário, de cada uma das nossas ilhas, ter como mercado não apenas a sua ilha, mas toda a região. Ter a possibilidade de, para fazer o seu negócio, entrar com uma viatura num navio, sair na ilha onde quer fazer negócio e regressar à sua ilha. E eu acho que isso pode ser uma alteração bastante significativa, estrutural da economia da região. Centrando novamente a questão na sua moção, está aqui na qualidade de Presidente do PS, embora os assuntos sejam transversais também à qualidade de Presidente do Governo, por que razão sente a necessidade também de só agora pedir mais, e passo a citar, reforço da transparência na administração pública, como refere na sua... Há uma coisa que me está a causar alguma dúvida. Porquê a referência ao só agora? Eu sou Presidente do PS há cerca de 3 anos, Presidente do Governo há cerca de 4 anos. Porquê o só agora? Fez parte de outros governos. Sim, mas sou Presidente do Governo há esse tempo. Aliás, esse discurso ou esse argumento dos 20 anos é muito utilizado pelo PSD. Esquecendo-se de um dado. Há 20 anos é que o líder do maior partido da oposição é deputado. Umas vezes deputado regional, outras vezes deputado europeu. Eu, só há 4, é que sou Presidente do Governo. E, portanto, só agora não. Porque este é um processo que está no seu início, este é um ciclo que está no seu início e que nós entendemos que, da mesma forma que muito fizemos ao longo destes 3 anos e enfrentamos, mas há coisas que ainda é necessário fazer. E quando se refere ao reforço da administração pública, está a dizer o quê, exatamente? Ao reforço da transparência da administração pública. Eu penso que, neste caso, mais de uma questão de nós seguirmos aquilo que efetivamente a lei diz, porque é seguido aquilo que a lei diz, é importante dissipar qualquer dúvida. O valor da confiança nestes processos é um valor em si mesmo. E, portanto, acho que devem ser dados passos no sentido de reforçar e acautelar essa confiança. Sr. Presidente, ao nível da agricultura, o Governo tem injetado muito dinheiro no setor, os dados falam por si, mas os resultados continuam a ser insuficientes de acordo com a lavoura. Faltou estratégia na antecipação do fim das cotas leiteiras? Bom, a situação que nós vivemos atualmente não é uma situação que derive, na minha perspectiva, em primeiro lugar, da questão da extinção das cotas leiteiras. Sabe, entre 1 de janeiro de 2014, ou 2015, e 31 de dezembro de 2015, quanto é que aumentou a produção de leite em toda a União Europeia comparativamente a 2014? 2,5%. Não é isso que justifica todas as perturbações que nós estamos a sentir. Há, fundamentalmente, duas circunstâncias que contribuem muito para isso. Por um lado, o embargo russo e, por outro lado, a retração de mercados como, por exemplo, a China. Bom, a partir daqui, há um conjunto de medidas que o Governo Regional pode, deve e tem desenvolvido, mas há outras medidas que devem vir da Europa, devem vir da União Europeia, porque, sobretudo em relação à questão do mercado russo, esse não foi um problema criado pelos Açores, este foi um problema criado, ou não quero utilizar a expressão problema, esta foi uma situação que foi desencadeada a partir de decisões que a União Europeia tomou. E, portanto, deve-se exigir uma resposta europeia. Aliás, é isso... Há alguns meses atrás, no início do ano passado, aliás, em algumas referências a esse assunto, já dizia o pior que pode acontecer é nacionalizar, e pior ainda, regionalizar, as soluções para esse problema. Porquê? Porque isso fará com que elas dependam apenas da capacidade financeira de cada país ou de cada região. Mas aquilo que tem sido feito nos Açores, gostava apenas de dar-lhe 2 ou 3 dados que me parecem relevantes, com certeza. 2 ou 3 dados que me parecem relevantes. Nós, para ajudar a nossa agricultura, a nossa lavoura,
Criamos medidas em finais do ano passado, anunciamos medidas em finais do ano passado, algumas estão a ser concretizadas também agora, nomeadamente a questão do resgate, enfim. Mas essas medidas significam um montante global de cerca de 5 milhões de euros decididos pelo Governo Regional para a lavoura dos Açores. Sabe quanto é que a União Europeia decidiu para todo o nosso país? 4,8 milhões de euros. Isso dá bem nota do esforço que estamos a fazer e da desproporção que existe em termos da atenção que o Governo Regional despende para com esse assunto e aquilo que acontece a nível europeu. Mas, concordo consigo, a vida não está nada fácil para os nossos agricultores. A vida não está nada fácil para os nossos produtores de leite. Mas o Governo está a fazer até ao limite das suas competências e até ao limite dos seus recursos, porque esta parte também tem relevância, aquilo que pode e deve fazer, e continuaremos a fazê-lo, para ajudar a nossa agricultura. Para terminar mesmo, e apelava à sua capacidade de síntese, os deputados na Assembleia da República do PSD criticaram as medidas do Orçamento do Estado para os Açores. António Costa veio anunciar 60 milhões para as intempéries, a reciprocidade na questão da saúde, mas há uma frase que o Dr. Vasco Cordeiro referiu, e estou a citar, que a carência de recursos já cansa e toca às raias do insulto e do desprezo aos açorianos, isto ao nível das forças de segurança. Está satisfeito mesmo assim com este Governo da República? Estou. Mas isso não pode significar que eu agora entenda que está tudo resolvido na região. Não está. Então, se ainda... Vai manter o mesmo nível reivindicativo que manteve com o anterior Governo? Mas eu não mantive um nível reivindicativo com o anterior Governo por causa da cor partidária do anterior Governo. O nível reivindicativo que eu mantive com o anterior Governo teve a ver com defender aquilo que eu acho que é importante para os Açores. Se o fiz antes, por que razão é que não hei de fazer agora? A cadeia de Ponta Delgada, por exemplo. A cadeia de Ponta Delgada está em andamento. Quanto à escolha do local. Mas não está projetada neste Orçamento do Estado. Mas está em andamento. As questões os assuntos têm que se resolver começando pelo princípio. E, portanto, eu prefiro que a cadeia de Ponta Delgada siga o seu trajeto normal, escolha do local, projeto, enfim, esses passos que devem ser dados e que estão já a ser dados, do que ter um montante no orçamento e chegar ao final deste ano e dizer, olha, afinal esse montante não foi gasto. Agora, há algo que também, em boa verdade, deve ser dito em relação a este Governo da República. É o facto deste Governo, no pouquíssimo tempo que está em funções, já ter resolvido algumas das questões que os Açores reclamavam há muito tempo. A questão da saúde é uma delas. A questão da solidariedade por causa das intempéries é outra. Já não se recorda, regular, da resposta que nos deram quando nós tivemos intempéries? Se querem solidariedade, vão à banca. Recordo. Temos que terminar. Foi um prazer contar consigo aqui no Açores 24. Muito obrigado. Muito obrigado.